Pessoal, boa tarde. Vamos começar. Eu vou fechar minha câmera aqui para também dar uma poupada aqui na banda de internet. Eu estou gravando essa apresentação. A ideia é disponibilizar esse material no canal do campus, no YouTube, para consulta ao longo do processo, que provavelmente deve ser necessário. Né? Por favor, sintam-se à vontade para interromper, interagir em qualquer momento. Eu não sou formado em pedagogia, vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência, né, que tive sobre esse assunto lá na Pró-Reitoria de Ensino. Estou vendo que temos vários colegas aqui, né, do curso de licenciatura em matemática que já atuam, né, e tem até mais propriedade para falar sobre a formulação, né, de um currículo do que eu. Então, sintam-se à vontade para interagir. A ideia é a gente fazer um momento realmente de formação. A Pró-Reitoria de Ensino havia dito, né, na ocasião, né, no ano passado, quando eles estiveram no campus, de que eles fariam esse movimento de formação, mas por conta do calendário apertado, eles não conseguiram. Como nós teremos que reformular todos os nossos cursos de uma vez, a gente não pode perder muito tempo, né, com isso. Então, a ideia é uniformizar um pouquinho os conhecimentos sobre o assunto para que as ações possam transcorrer da melhor forma possível. Nós não teremos somente cursos em reformulação, temos inclusive um curso que está em implantação. As informações que eu vou passar aqui, elas são também importantes para a implantação do curso. Vocês vão ver que esse processo de reformulação pelo qual nós iremos passar é uma reformulação muito profunda, honestamente. Daremos origem a novos cursos com os mesmos nomes dos anteriores. Então, dá para se dizer que tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui também pode ser aplicado à implantação do curso. A única diferença é que o curso, né, técnico de sistemas de energias renováveis, ainda não acontece no Instituto Federal de São Paulo, então nós não temos um currículo de referência para esse curso. Então, exclusivamente para esse, nós teremos que fazer um procedimento anterior, que é compor um currículo de referência para posteriormente fazer o PPC do curso. Né? Mas como as discussões elas partem sempre do mesmo princípio, né, que é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né? Temos, digamos assim, de uma forma simplória, a receita de bolo que o Instituto Federal de São Paulo utilizou para compor o currículo de referência, então não creio que será muito difícil fazermos esse currículo de referência. Será uma etapa a mais, mas uma etapa pela qual nós teríamos que passar de qualquer forma para compor o PPC do curso. Né? Então, é a única diferença, né, desse para os demais. Na semana passada eu solicitei à CDI que fosse redigida as portarias das comissões de reformulação e das duas comissões de implantação. Né? Elas estão ainda em fase, né, de redação, assinatura, devem sair aí antes do final dessa semana. Bom, então vou fechar aqui a câmera e dar início. Bom, só recapitulando rapidamente, por que reformular? Já conversamos bastante sobre isso nas reuniões de planejamento. Né? Tivemos a aprovação dos currículos de referência do Instituto Federal de São Paulo. Né? A ideia do currículo de referência era promover um fortalecimento da identidade institucional. Nós tínhamos que os cursos, né, de uma cidade, embora fossem de mesma formação, né, por exemplo, formar um profissional de ADS aqui em Guarulhos, o profissional de ADS lá em Presidente Epitácio, nós tínhamos diferenças significativas nos cursos, nem parecia que eles eram, né, do mesmo instituto. Né? Então a ideia era esse fortalecimento da identidade institucional, né? Uma efetiva integração curricular, né, que é algo que a gente só pode realmente tornar real a partir da discussão em cima dos conhecimentos do que os cursos tratam, né? Algo que nem sempre foi possível de ser feito, né, dada a pressa com que a maioria dos cursos do Instituto foram implantados, né, no processo de expansão do IFSP. Né?
Então, tinha também o pretexto, né, da promoção das condições, né, para a permanência e êxito dos estudantes nos cursos, né, a melhora da mobilidade estudantil, facilitando o processo, por exemplo, do que nós passamos na semana passada, né, que são aqueles processos de transferências internas, né, ou seja, de um Instituto Federal para o Instituto Federal, né, e reforçar as nossas metodologias de ensino, considerando, né, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tivemos também, né, a aprovação de novos balizadores para os nossos cursos, né. Eu deixei como referência aqui nesse slide quais são, né, os documentos que impactaram em cada um dos nossos cursos. Então, tivemos a aprovação das novas diretrizes curriculares da educação profissional tecnológica, e isso impactou diretamente nos cursos técnicos, sejam eles integrados ou concomitante ou subsequente, e também nos cursos de tecnologia. Né? Essas diretrizes abarcam todos esses cursos. Tivemos novas resoluções também para engenharia de controle e automação, que impactará também na engenharia de computação, né, que está em implantação no curso, e também novas diretrizes para o curso de licenciatura em matemática. Temos a necessidade, né, de inserir a extensão nos nossos cursos, dada a resolução número 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação. Essa inserção da extensão ela já deveria estar valendo desde o ano passado, dezembro do ano passado, né? Então nossos cursos agora de 2022 já deveriam começar com a previsão, né, de pelo menos 10% da carga horária de cada curso de graduação ocorrendo, né, utilizando metodologias extensionistas, né, nos cursos. Só que, por conta da pandemia, esse prazo acabou sendo dilatado por mais um ano. A título de curiosidade, né, essa mesma resolução, né, que dilatou esse prazo da implantação da curricularização da extensão, também nos deu um prazo extra para a implantação das novas DCNs das engenharias. Tá? Apenas tocando novamente nesse assunto, a engenharia é um curso que ainda não foi nem reconhecido, a gente já está reformulando. Esse processo de reformulação, quando ele acontece por força de lei, como agora, né, estou citando dois exemplos, a necessidade da reformulação do curso de engenharia, que é a aplicação da curricularização da extensão e contemplar as novas diretrizes curriculares da engenharia, não importa se o curso está passando ou não pelo processo de reconhecimento, a gente tem que atender e ponto. Tá? Temos alguns documentos institucionais também para serem atendidos, né? Já foi citado o currículo de referência. Outro documento que deve ser atendido é a resolução 18 de 2019 do CONSUP, que estabelece aquele percentual, né, acima da carga horária mínima disposta pela legislação que os nossos cursos podem ter. Tá? Então, para os cursos de graduação, o que estiver estabelecido nas diretrizes curriculares, podemos seguir 5% acima. Na educação básica, né, ou seja, nossos cursos técnicos, né, até 7,5% acima da carga horária mínima que estiver disposta em legislação específica. Bom, do ponto de vista agora do campus, né, a gente enxerga que essa é uma oportunidade da gente finalmente conseguir pensar no campus como uma unidade. Tá? No processo de implantação realmente do campus, né, instalação do campus Guarulhos, a gente não tem todos os cursos surgindo de uma vez. Eles começam a vir pontualmente. Né? Então tem a abertura de curso A, curso B, curso C. Então esses cursos eles são pensados exclusivamente para eles mesmos, né? Para atender as áreas de onde eles surgiram. Né? Nessa necessidade de reformularmos todos os cursos do campus, a gente quer aproveitar, digamos assim, essa janela de oportunidades para pensar no campus como um todo. Né? Como que a atribuição de aula, por exemplo, na engenharia pode impactar no curso técnico integrado em mecatrônica. Né? Como que a atribuição de aulas, né, do ADS está impactando o curso técnico integrado em informática. E assim sucessivamente. Às vezes é comum a gente ver naquela planilha de impacto, né, de que temos professores que têm uma sobrecarga muito alta em um dos semestres apenas do ano. Isso se dá justamente por isso, porque nós não tivemos oportunidade de pensar em todos os cursos como um campus.
a gente teve que fazer os cursos na medida do possível, na medida do que dava. Então eles acabaram sendo feitos de forma individual. Tá? Então, vamos aproveitar agora essa oportunidade para pensarmos como um campus. Né? Opa, deu uma caída aqui. Deixa eu voltar. Um outro ponto que é importante destacar é que nessa ocasião, quando a PRE esteve aqui no campus, em outras oportunidades em que foram chamadas reuniões para discutir sobre esse processo de reformulação, sobre os calendários, a PRE indicou que, por ser uma reformulação para atendimento legal, os cursos que não forem reformulados agora em 2022, eles não liberarão a oferta de vagas para 2023. Então, esse é um dos fatores que mais nos preocupa. Tá? A gente tem que fazer um processo relativamente longo, mas que precisa acabar, né, num horizonte não muito distante, sob a penalidade de não podermos ofertar vagas nesses cursos no ano que vem. Tá? Então isso para todos. Os cursos que estão em implantação, esse a gente consegue até, se for o caso, pensar com um pouco mais de calma, a gente consegue um ajuste do melhor momento para protocolar o processo de implantação na Pró-Reitoria de Ensino, mas pelo menos os cursos que já estão rolando, que já estão acontecendo, esses sim nós temos que reformular necessariamente ainda em 2022. No final desse documento eu deixo como referência a Resolução 10 de 2020, que trata sobre a tramitação de curso no Instituto Federal de São Paulo. A tramitação de curso são justamente esses processos de atualização, reformulação, implantação ou extinção de curso. Lá mostra mais ou menos os prazos, né, o tempo que ele fica em análise na reitoria, onde ele passa por todas as instâncias, né, que são as análises técnico-pedagógicas que acontecem dentro da PRE, a análise do Conselho de Ensino e a posterior, eu ia falar já aqui do Consup, mas antes do Consup e antes do Conselho de Ensino, o curso ainda passa por uma visita de professores da área do próprio Instituto Federal, aí sim ele é pautado no Conselho de Ensino, sendo avaliado pedagogicamente lá, e, finalmente, o curso é avaliado no Conselho Superior, onde temos análises mais do ponto de vista de infraestrutura do campus, atendimento legal aos balizadores e coisas do gênero. Bom, desculpe se parecer um pouco rude, eu juro que a ideia não é essa. Eu acompanhei por cima o início de algumas discussões sobre o processo de reformulação, foi justamente de onde que eu, Agostinho, resolvemos chamar essa reunião, né, esse convite, abrir esse convite, né, para o campus sobre o processo de reformulação, destacando alguns pontos de por onde não começar o processo de reformulação. Só, antes de continuar, respondendo ao professor Robson, que colocou aqui no chat a pergunta se a resolução 43 de 2016 ainda está vigente. Não, Robson, ela não está mais vigente, ela foi revogada pela resolução 10 de 2020, que é essa que eu citei agora há pouco. A 143 não está valendo mais, ela foi complementada. Tá? Bom, por onde que não acho um bom caminho para começarmos o processo de reformulação? Comparando as disciplinas isoladamente com o que está disposto no currículo de referência. Tá? Pessoal, a gente tem que ter uma preocupação sobre, digamos assim, a sequência pedagógica do curso. Tá? Quando a gente começa a pensar no curso a partir do perfil do egresso, de quem que eu quero formar, quais são os objetivos do curso, naturalmente a gente começa já a pensar sobre a sequência dos conhecimentos, o que eu preciso saber primeiro, o que eu vou aprender durante, o que eu vou aprender no fim, para atingir esse objetivo do curso, para conseguir formar aquele profissional que eu pretendia lá no começo. Quando a gente começa a partir dessa discussão deixa eu comparar o que tem e o que não tem na minha disciplina, corre o risco da gente fazer o quê? Um curso remendado. Né? Fala, eu estou atendendo o currículo de referência, tenho aqui tudo o que se pede no currículo de referência, mas será que está na sequência pedagógica correta?
eu estou tendo, sei lá, é, uma linearidade do que eu preciso passar para os nossos estudantes, do que a gente precisa trabalhar conjuntamente, né? Isso tem que ser uma preocupação, né, nossa na hora que a gente vai mexer nos nossos cursos. Tá? Um outro ponto que é muito ruim é a gente já partir, iniciar a discussão pensando em que carga horária, né, do componente está adequado ou não está adequado, onde que eu vou cortar, o que eu vou deixar. Né? De novo, se a gente faz essa discussão em cima do que tem que ser trabalhado dentro do curso, quais conhecimentos, quais as habilidades que eu tenho que pensar em desenvolver junto aos nossos estudantes, fica esquisito a gente pegar uma disciplina simplesmente e falar, isso daqui eu estou com uma carga horária excessiva, corta ela e agora consegui enquadrar dentro do que pede a resolução 18 de 2019, lá, os 5% do curso, acima do mínimo dos cursos de graduação. Né? Então, para não correr esse risco de cortarmos o ponto errado do curso, não é um bom princípio a gente pensar dessa forma, né? Em como que eu vou enquadrar a carga horária. A carga horária do curso, a gente pensa no final, depois que a gente estabelecer toda a sequência, todos os conhecimentos que vão ser trabalhados, quem que eu quero formar, qual que é o objetivo do curso, e quando a gente estiver lá trabalhando o conteúdo programático, né, dentro de cada um dos planos de ensino, a gente vai conseguir pensar um pouco melhor, com mais propriedade, se a carga horária do componente curricular é adequada ou não é adequado. Tá? Então, deixem isso para o final. E o último ponto, por onde não começar, esse daqui eu confesso que não vi até o momento, né, aqui no campus, né, mas que acontece com determinada frequência, é termos aquele professor especialista em determinado ponto que quer puxar para dentro do curso. Eu lembro de uma vez estar analisando um PPC na Pró-Reitoria de Ensino, um PPC de ADS, e que tinha uma optativa no final do curso de Física Nuclear. Né? Putz, cara, não vejo, né? Um tecnólogo em ADS, qual que é a real necessidade dele ter 6 meses de física nuclear para a formação dele? Né? Qual que era a relação daquilo com o perfil de egresso daquele curso, com quem eu realmente quero formar? Então, qual que é o problema? Isso é ruim? Bom, enquanto o professor estiver no campus, esse professor que tiver essa especialidade que foi acrescida ao curso, não é ruim, é legal, né? Até um conhecimento a mais, né, que o estudante vai poder trabalhar. Mas vamos supor que esse professor peça remoção, naturalmente se aposente, né, ou enfim, deixe o campus por algum motivo, né, nós vamos ter dificuldade para substituí-lo. Então a gente tem que pensar realmente no curso, em cima de quem eu quero formar, né, não em cima do currículo do professor que está trabalhando, né, no momento aqui no campus. Tá? Bom, dados esses exemplos, né, de como não começar, né, o que eu recomendaria, né, o que caminho que eu acho que seria legal de seguir? A princípio, eu entendo que vai passar aquela sensação de que é um caminho maior, que vai gerar mais discussões e que será, digamos assim, um investimento muito alto do ponto de vista do tempo para o resultado, né, a curto prazo. Pode parecer que sim, mas garanto para vocês que durante essa sensação vai mudar, né, quando vocês estiverem no meio do processo. Então, as escolhas, né, do que deve permanecer, o que deve constar no currículo de um curso, ela deve ser técnica, né, seguindo sempre uma linha de raciocínio e sempre contar, né, com um apoio pedagógico, né, do setor do campus, né, que é lá a CSP. Até eu estava ansioso aqui por ver se a Andrea entraria na reunião. Acho que é muito importante hoje a participação da Andrea aqui, porque todos os nossos PPCs vão acabar em algum momento passando pela CSP para avaliação. Né? Então seria muito importante que o setor tivesse uma participação mais ativa até durante a composição, né, do documento, para ganhar tempo, né, na hora da análise. Tá? E nunca é demais lembrar, né, que os pedagogos são, né, os profissionais que têm a formação mais adequada para formular cursos. Né?
sei que nós temos uma licenciatura em matemática no campus, que tem professores com formação na área também, né, que obviamente falam com bastante propriedade sobre. Mas, por exemplo, eu tenho uma formação exclusivamente na área de exatas, né? Não me graduei para essa área da composição de cursos, não estudei a fundo isso, né? Acabei recebendo, digamos assim, uma formação em trabalho aqui no Instituto Federal, né? Então, tragam junto os pedagogos, né, no nosso caso, né, nossas pedagogas, e mais exclusivamente no momento nossa pedagoga, né, já que a Nathalie está afastada no momento, para que a gente consiga fazer cursos interessantes, né, para os nossos estudantes. Então, olha só, nesse processo de reformulação, obrigatoriamente nós teremos que mexer no perfil de egresso e no objetivo do curso, consequentemente na matriz, nas emendas e nos objetivos. Na sequência, também no conteúdo programático. Então, vejam bem, nós estamos reformulando, mas praticamente compondo um curso do zero, né? Quando a gente mexe no perfil do egresso do curso, coisa que vai acontecer por força de DCN, por força do currículo de referência do Instituto, a gente muda totalmente, né? Os objetivos, muda de forma, né, consequente as emendas e os objetivos de cada um dos componentes curriculares. Tá? Por isso que eu disse no início que o que nós vamos fazer aqui durante esse semestre será compor novos cursos, tá? Com os mesmos nomes com os quais nós já estávamos trabalhando. Então, ó, aqui eu montei rapidinho um fluxo, né, de cada uma das etapas, né, que seria interessante seguirmos para compormos um curso. Então, a primeira delas é a definição do perfil de egresso, aquela velha história do quem eu quero formar, né? Depois, definição dos objetivos do curso, né? O que eu preciso fazer para conseguir formar quem eu quero, né? Na sequência, pensarmos sobre os conhecimentos necessários para atingirmos esses objetivos, agruparmos esses conhecimentos por similaridade, posteriormente isso pode vir a ser as disciplinas do curso, tá? Posteriormente, podemos abrir esses conhecimentos em subtópicos em função dos objetivos do curso e do perfil, né, do egresso que nós queremos atingir. Com isso, teremos, né, algo que se aproxima das emendas e do objetivo do componente curricular. Por fim, definir o conteúdo programático de cada uma dessas disciplinas com base nos objetivos do curso. E, finalmente, fechar a carga horária das disciplinas e a matriz. Então, observem que como a gente está trabalhando aqui desde o começo, pensando em quem eu quero formar, o que eu preciso trabalhar para formar alguém com essas características, né, a gente já consegue ir estabelecendo quase que naturalmente aquela sequência pedagógica do curso. Né, uma sequência que faça sentido do ponto de vista do que eu preciso conhecer primeiro para desenvolver o que no meio para chegar no objetivo final. Tá? Então, olha só, essas duas primeiras partes, né, desse fluxo, né, a definição do perfil de egresso e a definição dos objetivos do curso, boa parte já são obtidos diretamente a partir das DCNs ou do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. No caso aqui, estava pensando exclusivamente, né, nos cursos de graduação, mas para o curso, né, os cursos técnicos, né, de educação básica, dá para acrescentar aqui o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e agora também as diretrizes curriculares, né, para formação profissional, educação profissional tecnológica. Né? Então faltou contemplar esses dois apenas aqui nesse quadro vermelho. Bom, então a partir do perfil do egresso e dos objetivos do curso, a gente consegue delimitar os conhecimentos relevantes para o curso. Né? Como que a gente faz isso? Então, olha só, eu tentei trazer aqui para a apresentação, do ponto de vista prático, tá, de como que a gente vai partir do perfil do egresso de um currículo de referência, dos objetivos do curso, de um dos currículos de referência aprovado, para chegarmos até a pontinha dentro de um componente curricular. Tá? Então, eu extraí esse trecho aqui do currículo de referência do curso de Tecnologia em Automação Industrial.
peguei justamente por saber que esse não é um curso, né, que integrará a grade do Instituto Federal de São Paulo Campus Guarulhos até o final do PDI. Esse curso será substituído. Então, escolhi meio que a dedo mesmo para não começar o trabalho de ninguém, não deixar ninguém, vamos dizer assim, enciumado por, poxa, ele já fez um pouquinho lá, né, por que não podia ter feito aqui? Né? Então, olha só, com base nesse perfil de egresso, a gente consegue já ir separando pequenos grupos, né, de características que esse egresso tem. Né? Então, olha só, aqui já deixei separado alguns pontos que me chamaria a atenção, né, se estivesse compondo uma matriz para esse curso. Né? Então, o que ele precisa ter? O egresso precisa o aluno, né, ele precisa aprender e desenvolver novas tecnologias de modo empreendedor, com visão crítica, atua em projetos e gerencia a instalação e uso em sistemas automatizados de controle e supervisão de processos industriais, supervisiona a implantação e operação de redes industriais, sistemas supervisórios, controladores lógicos programáveis, sensores e atuadores presentes nos processos, vistoria, realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação. E, no finalzinho lá do objetivo, acabei destacando, capaz de aliar o desenvolvimento e inovação científico-tecnológica à consciência ambiental, social e aos direitos e deveres dos cidadãos. Tá? Então, só antes de continuar, resgatar um pouquinho mais do processo de construção dos currículos de referência, a ideia do documento era complementar o que nós já tínhamos dentro dos documentos referenciais dos cursos. Por exemplo, dentro do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, nós temos lá o curso superior de Tecnologia em Automação Industrial, tá? E já temos uma proposta de perfil de egresso. Só que nós queremos ir um pouco mais além. Nós queremos também colocar um pouco da nossa identidade institucional em cima desse egresso, né? Onde, por exemplo, entrou aqui o capaz, né, de aliar o desenvolvimento e inovação científico-tecnológica à consciência ambiental, social e aos direitos e deveres dos cidadãos. Tá? Vocês vão ver, então, que o currículo de referência nada mais é do que pegarmos o que já estava na legislação sobre cada um dos cursos que nós temos, complementar com um pouco, né, dos valores do Instituto Federal de São Paulo, né, e mostrar o mínimo que se espera de cada um desses cursos dentro do Estado. Tá? Mas então está feito já o trabalho? Não, não está feito o trabalho, porque o currículo de referência ele não contempla de forma alguma o arranjo produtivo local e nem as regionalidades de onde estão instalados os nossos campos. Tá? Então, por exemplo, que tipo de profissional está sendo demandado pelas indústrias aqui de Guarulhos, né? Quais são os valores sociais daqui de Guarulhos? Será que são os mesmos lá de Votuporanga, que está no outro extremo do estado? Muito provavelmente não. Tá? Então o currículo de referência não contempla isso. Essa será a nossa contribuição para o trabalho. Tá? Então, voltando para cá, eu vou pegar um desses pontos, né, aqui do perfil de egresso, do currículo de referência em tecnologia e automação industrial, para a gente trabalhar. Eu vou puxar esse pedacinho aqui de sensores e atuadores. Mas, puxa, eu não conheço muito bem a automação. Bom, a ideia aqui é mais mostrar o processo. Dentro do perfil do egresso, todos os outros cursos, né, temos também essas mesmas possibilidades de separar pontos, né, de características que esse egresso deve conhecer, deve saber, deve ser capaz de, né, para estabelecer o que tem que ser tratado dentro do curso. Então, olha só, o trecho que eu destaquei, supervisiona a implantação e operação de sensores e atuadores presentes nos processos. Então, disso daqui, né, olhando já para o que está no currículo de referência até, né, nós conseguimos extrair partes dos seguintes grupos, né, que foram feitos no currículo de referência: sensores, atuadores hidráulicos, atuadores pneumáticos, atuadores elétricos e sistemas supervisórios. Essa análise aqui eu fiz bem rapidamente, talvez tenha até
outros grupos que foram separados lá, que também se apliquem aqui nesse grupo que foi separado. Mas, como disse, aqui o objetivo é mostrar a ideia que está por trás. Então, de todos esses 5 grupos aqui, vou dar um destaque para atuadores pneumáticos. Tá? Então, o que nós temos dentro de atuadores pneumáticos que seria interessante sabermos, né, para podermos utilizar dentro do contexto que foi estabelecido no perfil de egresso e nos objetivos do curso. Então, seria interessante conhecer sobre compressores e redes de ar comprimido, símbolos normalizados, especificações técnicas, formas construtivas e funções, né, de atuadores, válvulas direcionais, de bloqueio, de fluxo, de pressão, enfim. Todos esses pontos que normalmente são utilizados, né, dentro dessa temática de atuadores pneumáticos. Então, pessoal, olha, aqui é o slide que eu acho que mais importa para nós, né? É que para cada um dos nossos cursos, entre 50% e 70% já está atendido pelo currículo de referência. Então, o currículo de referência ele já atende tudo do ponto de vista legal. Então, o que foi estabelecido em DCN, eu tenho lá no currículo de referência. Saiu uma resolução específica para o curso de engenharia, por exemplo, lá, a lei KISS, que fala sobre, né, as tratativas, né, e prevenção a incêndio em cursos que falem sobre elétrica, né, já está contemplado no currículo de referência. Então, essa primeira parte, né, do fluxo, ela está praticamente já desenhada. O que caberia então a nós nesse momento? Complementar esse perfil de egresso, né, os objetivos do curso, com as características regionais daqui de Guarulhos, sejam elas do arranjo produtivo local ou culturais. Isso aqui é um pouquinho do que eu já passei sobre. Então, ó, como que a gente vai fazer então, para fazer essas inclusões, né, dentro do currículo de referência, dentro dos nossos cursos? Né? Esses pontos eles vão precisar aparecer necessariamente no perfil de egresso do PPC, do curso. Não adianta simplesmente a gente pegar e jogar uma disciplina, né, lá no finalzinho, falando, eu tenho que falar um pouquinho sobre, sei lá, meio ambiente. Né? Então eu vou criar lá no finalzinho uma disciplina chamada meio ambiente e fim. Está resolvida a situação. Né? Se não tiver a previsão no perfil de egresso de que eu tenho que ter essa disciplina de meio ambiente lá, nós vamos ter problema na hora de compor o PPC. Vocês vão ver que no novo modelo que foi disponibilizado pela Pró-Reitoria de Ensino, agora tudo aparece de forma meio que amarrada, justamente para evitar aquele tipo de problema que eu estava citando no comecinho, né, sobre física nuclear para o ADS. Né? A gente precisa colocar agora em cada um dos planos de ensino quais conhecimentos essenciais são tratados na disciplina. Então, essa disciplina ela está integrando o curso para contemplar algo do currículo de referência? Sim, está. Então, beleza. Indique aí quais são os conhecimentos essenciais que estão sendo abordados dentro dessa disciplina. Tá? E aí você precisa lá citar, um por um, para amarrar, né? Dizer que você precisa de fato daquela disciplina para compor o seu rol lá da matriz do curso. Entende? Então, a gente precisa gerar essa demanda para justificar cada um dos componentes que a gente vai agregar aí na matriz no final do processo. E essa inclusão, ela não demanda apenas, né, do atendimento dos currículos de referência. Né? A gente também precisa delas para atender a avaliação externa no caso dos cursos de graduação. Né? Eu extraí esses trechos do caderno, né, que a gente usa na avaliação externa, instrumento de avaliação, deixa eu me fugir do nome aqui da cabeça. Né? Então aqui estão indicador por indicador e o que a gente precisa ter para conseguir ganhar conceitos maiores.
né? Ah, mas, puxa, Diego, o conceito 3 já é suficiente para a gente conseguir o reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso. Sim, mas se você pode ir para um 5 é muito melhor, porque nós temos outros indicadores que nós temos certeza que não iremos atender. Por exemplo, gabinete individual de trabalho. No Instituto Federal de São Paulo, isso é um problema. Nenhum campus tem gabinete individual de trabalho para os docentes. Então, a gente com certeza não vai levar 5 nesse daí. Então, onde a gente pode levar, por que não? Né? Então, olha só, para a gente atender minimamente os objetivos do curso dentro de um processo de avaliação externa, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter dentro dos objetivos implementados, né, o perfil do egresso, a estrutura curricular e o contexto educacional. Então tudo precisa estar bem amarrado, né, dentro dos objetivos do curso. Para a gente ganhar então nota 5, que seria o objetivo, digamos assim. Né? Olha só, a gente tem o acréscimo das características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso. Né? Disso daí sai até dos pontos que publicamos uma instrução normativa, acho que em 2019, né, que para ajudar a gerar evidências sobre essas novas práticas emergentes no campo do conhecimento, pedimos para que se adicionasse periódicos às bibliografias do curso. Né? Periódicos não, obviamente, vou colocar um artigo especificamente. Não, a ideia seria citar o periódico mesmo, para que a gente pudesse utilizar, trabalhar em sala de aula sempre o que tem de mais novo no campo, né, de atuação dentro desse periódico. Olha só, outro indicador, né, agora que fala sobre o perfil de egresso. Então, o perfil de egresso consta no PPC, está de acordo com as DCNs e expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente. Então, com isso, a gente atende minimamente ao que está no instrumento de avaliação, conceito 3. Mas, se quisermos um pouco mais, né, conceito 5, olha só, temos o acréscimo aqui, né? Está de acordo com as DCNs, expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com as necessidades locais e regionais, sendo ampliada em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. Então, é daí que vem essa necessidade de complementação do que está lá no currículo de referência. A gente vai precisar amarrar, então, os nossos cursos, né, com o que a gente tem de demanda aqui na cidade. Mas puxa, como que a gente faz esse levantamento? Esse levantamento é uma das partes complexas, né, do PPC. Né? Demanda pesquisa, realmente, pesquisa de áreas de atuação da indústria, pesquisas a consultas, né, a conselhos regionais que atuam por aqui, enfim, é o que demanda um trabalho assim um pouco mais árduo. Né? Inclusive o acompanhamento do egresso, né, que infelizmente a gente ainda não tem, digamos assim, implementado, né, de uma forma que se repita todo ano de uma forma sistêmica. Né? Bom, o que não está previsto nos currículos de referência, acho que já ficou bem claro, né? Até onde que vai. Então, temos o perfil de egresso, os objetivos do curso, né? Mas não temos também as metodologias extensionistas, né, onde que a gente vai aplicar essas metodologias. Isso é algo que, infelizmente, acabou ficando pronto após o currículo de referência, não temos ainda isso encaminhado. Né? E, enfim, né, temos essas complementações, né, do arranjo produtivo local, né, da organização cultural da cidade, que não estão. Então. Bom, para fazer a redação então do PPC, eu também quis deixar a referência aqui na apresentação. A Pró-Reitoria de Ensino disponibiliza modelos no site. Esses modelos, eles contam com quadros de orientação do que deve conter em cada texto. Em vários deles temos já textos padrões já desenvolvidos, então a gente precisa apenas complementar
com o que falta, né, com relação, né, ao contexto regional de onde o curso está inserido, no nosso caso aqui no campus Guarulhos. Tá? Então temos aqui o modelo já, né, o link para o modelo da educação básica e o da graduação. Exclusivamente para esse processo de reformulação, foi criado um documento novo, que é como se fosse um log do processo de reformulação, onde se pede para descrever um pouco como que se deu esse processo de discussão para a composição do PPC. O modelo para esse documento, esse registro pedagógico, ele está nos cadernos orientativos. Esses cadernos orientativos são documentos que mostram como compor um currículo de referência, né, do curso em questão, e no final é apresentado esse anexo editável para a gente utilizar, né, agora nesse processo de reformulação. Então esse daí é um plus, um algo mais que não está previsto ainda na resolução 10 de 2020, mas que teremos que fazer também. Bom, então aqui está a referência para a resolução 10 que eu acabei de citar. Então, são links, né? Depois eu compartilho com vocês a apresentação. Tá? E daí vocês conseguem utilizar esses links para acessar os documentos que estão sendo referenciados. Bom, aqui também quero fazer uma sugestão de como transformar em disciplinas, né, os grupos de conhecimentos que estão no currículo de referência. Antes de continuar, vou dar uma passada aqui no chat. Eu vi que apareceram muitas perguntas novas, né, muitos questionamentos. Vou passar isso daqui a limpo antes de continuar. Tá? Pacheco recomendando prestar atenção no que considerar formação cidadã crítica. O Robson embaixo. Diego, não precisamos nos preocupar com a BNCC, certo? Não, Robson, temos que nos preocupar com a BNCC sim. A BNCC, infelizmente, é um documento balizador nosso. Né? O que o Instituto Federal de São Paulo fez foi produzir documentação interna para complementar o que não está previsto na BNCC e seria do nosso interesse que estivesse. Tá? É a Instrução Normativa 6 de 2021, se não me engano, que fala sobre isso. Tá? Então, a BNCC, infelizmente, ela funciona como uma diretriz curricular. Se nós não atendermos, a gente não está produzindo cursos compatíveis com o que se solicita da gente. Tá? Então temos que atender. Só que a BNCC, como obviamente, né, todos sabem, ela é muito rasa, né, superficial. Então a gente complementa o que está lá com normativas nossas. Pacheco. Temos informações sobre as características socioocupacionais do município de Guarulhos? O Sueiro está complementando, dizendo que talvez seja possível conseguir com esses dados com a prefeitura. O Robson está falando que tem uma pesquisa, né, fazendo uma pesquisa nessa linha. O Robson perguntando se podemos colocar no PPC a possibilidade de alunos da graduação participar de disciplinas de outros cursos do próprio campus. Olha, Robson, acho que essa possibilidade ela já está até regulamentada no Instituto Federal aqui de São Paulo. Temos a modalidade aluno especial, que seria uma possibilidade. Temos também, hoje, a realização, né, de disciplinas, digamos assim, os alunos cursam disciplinas em outros cursos para cumprir DPs, né? Então são disciplinas com ementas muito próximas que têm essa possibilidade e isso também já está acontecendo. Tá? Pacheco dizendo que pesquisa com egresso não temos, exatamente, Pacheco, infelizmente ainda não temos. Tá? Momete perguntou o que é a metodologia extensionista. Então, Momete, metodologia extensionista é quando você utiliza a extensão como uma forma de trabalho de um determinado conhecimento. Da mesma forma como a gente pode utilizar metodologias presenciais, metodologias remotas, né, a gente pode trabalhar determinados conhecimentos utilizando o trabalho de extensão.
Inclusive, eu vou fazer uma sugestão aqui para o curso de matemática de um projeto, não, na verdade é um programa de extensão que estava discutido semana passada com o Paulo Evaristo, diretor de educação à distância da PRE, que eu acho que talvez ajude a nos dar um pouquinho mais de segurança para caminharmos, né, na direção dessa curricularização da extensão. Né? Momete, já conhecemos metodologias de ensino. Exatamente, Momete. BNCC para os integrados, o Cat perguntou, exatamente, é isso mesmo. Gema, começou às 16, mas está sendo gravada a reunião, tá? Então eu vou disponibilizar ela inteira na íntegra depois. A professora Elizabeth está dizendo: os grupos de conhecimento do currículo de referência da licenciatura estão em concordância com a nova normativa que regulamenta os cursos de formação de professores? Então, Elizabeth, sim. As discussões aconteciam no momento onde nós já tínhamos a aprovação, né, das novas DCNs da formação dos professores, né, as novas DCNs das licenciaturas. Infelizmente, não foi possível se apropriarem totalmente desse documento. Estavam ocorrendo, né, na ocasião, uma série de discussões sobre como que poderíamos permanecer, digamos assim, dentro da estrutura que nós já tínhamos as licenciaturas no Instituto Federal de São Paulo, mas contemplando as novas DCNs. Né? Algo similar com o que foi feito com a BNCC para os cursos, né, da educação básica. Porque atender, como eu disse, a gente não tem a opção de atendo se eu quiser, cumpra esse ponto. Né? Mas podemos tentar cumprir sempre de uma forma que contemple também os nossos valores institucionais. O CAT propondo, né, se poderíamos fazer uma pesquisa, né, sobre as competências, conhecimentos e habilidades que os empregadores desejam para as vagas que ofertam. Para o direcionamento, né, das disciplinas técnicas, seriam sim talvez algo bem interessante de ser feito, Cat. Acho que seria bem nessa linha mesmo. Professor Wilson, boa tarde, professor. Está dizendo que tem pesquisa com egressos, vários que estão no mestrado fazendo pesquisa. Um exemplo, a aluna Júlia Pereira, do TAI, e Gabriela Marques, da Engenharia em Controle de Automação. Sim, Gema, também vou disponibilizar esses slides para todos depois, tá bom? Bom, então voltando aqui, finalizando, né, o que estava no chat, vou mostrar uma proposta de como transformar em disciplina os grupos de conhecimento que estão no currículo de referência. Né? Então, essa informação sobre ementa, ela saiu do modelo de PPC, da Pró-Reitoria de Ensino. Então, lá diz que a ementa deve expressar o significado do componente curricular com um texto contínuo e discursivo, explicitando os eixos principais da disciplina, qual a sua contribuição para a formação do aluno. Relaciona o conhecimento essencial, o perfil de egresso e o objetivo da disciplina. Então, na ementa, a gente vai fazer o quê? Amarrar tudo, né? O que nós temos, né, de conhecimento essencial com o que se solicita no perfil de egresso e com o que é o objetivo da disciplina. Então, na ementa, a gente não costuma colocar, né, não deve colocar uma lista, né, de conteúdos, o que a gente vai trabalhar dentro do componente curricular. Então, dentro desses conhecimentos essenciais que estavam, digamos assim, na disciplina de pneumática, que eu mostrei lá em cima, como chegar até ela, né, eu fiz esse texto. Tá? Isso daqui foi uma redação para ocasião, para o slide. Então, olha só. O componente curricular aborda de forma teórica e prática os conhecimentos necessários para a compreensão, manutenção e projeto de sistemas fundamentados em atuadores mecânicos que utilizam ar comprimido para se movimentar, permitindo a integração posterior desses aos sistemas de controle automatizado. Serão abordadas as características de cada um dos componentes pneumáticos tradicionalmente utilizados para aplicações de automação, permitindo a identificação de situações onde a utilização dessa tecnologia é ou não viável. Cortou um pouquinho por conta do enquadramento do slide. Então, com base nos conhecimentos,
foi feito um texto, né, amarrando esses conhecimentos com o que nós tínhamos disposto no perfil do egresso e com os objetivos, né, do curso e do componente. Os objetivos, só frisando, né, esses elementos que eu estou destacando aqui, ementa, objetivos, conteúdo programático, bibliografia, eles estão presentes nos planos de ensino que nós vamos ter que redigir para o PPC. Então, para cada disciplina do curso, nós vamos ter que fazer uma ementa, objetivo, conteúdo programático, tá? E posteriormente a definição, obviamente, né, de carga horária, número de professores, bibliografia e assim sucessivamente. Então, olha só. O que estava como definição de objetivo no modelo de PPC? São os propósitos do componente curricular, ou seja, né, aquilo que se pretende alcançar. Evidencia-se que o objetivo deve indicar a competência ou habilidade que o aluno deve desenvolver, na perspectiva da aprendizagem e formação de habilidades cognitivas, procedimentais e sociais. Devem ser descritos de maneira simples, deixando clara a ação pretendida. Os objetivos devem iniciar com o verbo no infinitivo. Então, esses daqui são exemplos, né, de que eu escrevi com base nessas orientações. Então, olha só. Conhecer os componentes de um sistema de atuação pneumático, saber especificar os componentes de um circuito pneumático, desenvolver a habilidade para projetar circuitos pneumáticos, conseguir interpretar e implantar um projeto de sistema pneumático e ser capaz de realizar serviços de manutenção em um sistema pneumático. O conteúdo programático, esse sim, ele deve ser apresentado, né, na forma de uma lista. Então, como que a gente compõe o conteúdo programático? A gente pega lá os conhecimentos essenciais, né, e vamos abrindo eles, né, com títulos ou subtítulos do que nós precisaríamos trabalhar para conseguir desenvolver o assunto em sala de aula. Tá? Então, quando a gente estabelece, né, essa lista, né, de conhecimentos, do conteúdo programático, a gente consegue estimar quanto tempo de trabalho será necessário ou não para esse componente curricular. Ou até mesmo se a gente precisa dividir esse componente em dois, né, ou então até o caminho inverso, né, falar, olha, ficou acho que raso demais, é melhor aglutinar, juntar com outro componente para uma sequência lógica mais adequada, mais pedagógica, né, no curso. Então, olha só. Esse daqui foi um exemplo de conteúdo programático, né? Compressores e redes de ar comprimido, símbolos normalizados, especificações técnicas para os projetos de circuitos pneumáticos, atuadores, especificações e aplicações, válvulas direcionais e seus acionamentos, especificações e aplicações, válvulas de bloqueio, válvulas de controle de fluxo de pressão, sensores de acionamento, métodos de projeto de circuito em pneumática, circuitos pneumáticos automatizados. Notem aqui, pessoal, que eu não estou cravando que eu vou usar uma aula para desenvolver cada um, né, desses conteúdos. Posso usar mais de uma. Aí vai depender realmente da experiência do professor da área. Por isso que na hora de compor o plano de ensino, é extremamente relevante que se leve para que o professor da área faça o plano. Tá? Mas também vou deixar um destaque aqui, né, que acho que é bem relevante, que é pensarmos sempre no perfil de egresso e objetivo do curso. Temos que ter cuidado, por exemplo, na hora de distinguir o que é um bacharelado e o que é uma tecnologia. Lembrando que a formação de um bacharelado ela é mais generalista. O bacharelado não é aquele que vai estudar em minuciosidade todos os sistemas de uma determinada área do conhecimento. Ele precisa ter o quê? Um conhecimento geral que possibilite ele se desenvolver, se for de interesse dele, em determinada área específica. Ele não precisa estudar minuciosidades. Lembrando, por exemplo, a nossa engenharia de controle de automação, se a gente for entrar a fundo de cada um dos sistemas, cada uma das tecnologias que existem hoje disponíveis no mundo e trabalharmos essas com os estudantes, o curso não vai ter somente 5 anos. Tá? Vai ser um curso para mais de 20 e quando acabar o curso, infelizmente, a gente já vai estar desatualizado no começo, entendeu? Vai acabar não se formando nunca. Então, bacharel é aquele cara de formação generalista, ele tem um conhecimento, uma visão maior do todo. Né? Os cursos de tecnologias, eles já devem se especializar em um desses nichos de conhecimento do digamos assim, né, do eixo. Né? Nesse curso, sim, dá para a gente focar em um ponto e falar, não, esse daqui nós vamos aprender em mínimos detalhes, vamos dar maior profundidade nisso.
ok? Robson está perguntando aqui, Diego, no conteúdo vale a pena ser bem aberto para dar mais autonomia ao docente? Depende, Robson, você pode ser até bem aberto, mas tem que ser bem amarrado com o perfil do egresso e com o objetivo do curso, né? Você tem que ser bem fechado com aquele objetivo de quem você quer formar, né? Não dá para deixar totalmente livre, leve e solto, assim não. Né? Também eu não acho que você precisa colocar aqui, por exemplo, isso aqui da área, né, da informática, vou colocar assim, programação em linguagem, vou colocar uma super nova aí, assembly. Né? É algo que, com o passar dos anos, pode cair em desuso, vem uma nova e programação em COBOL, né? Vem uma nova linguagem de programação mais eficiente e mais rápida, e fala, putz, eu ferrei com todo o meu curso. Então, não precisa fechar desse jeito, mas você pode deixar um pouco mais genérico, tipo, programação com lógica, trabalho em cima de lógica de programação, com o objetivo de se implementar ou resolver tal situação, problema. Entende, Robson? Não dá para deixar nem muito aberto nem muito fechado. Bom, sobre as bibliografias. Essa orientação é mais para os cursos de graduação, né? Então, a bibliografia básica, pelo que está na Instrução Normativa número 1 de 2019 da PRE, precisamos ter 3 títulos ao menos, que podem ser do acervo virtual, não precisa necessariamente serem somente exemplares físicos da biblioteca. Né? E a bibliografia complementar com 5 títulos ao menos, que também podem ser do acervo virtual. A bibliografia básica, de pelo menos 20% das disciplinas do curso, precisam conter, além dos 3 títulos indicados, a indicação do periódico, justamente por aquele ponto que eu citei lá no começo, né? Aquela amarração de que os objetivos do curso, o perfil de egresso, eles estão sempre ligados com o que está sendo desenvolvido dentro da área de conhecimento. Né? É um indício forte na hora de passarmos pelo processo de avaliação externa. Bom, agora eu vou começar a entrar num ponto mais polêmico, né, que é quantos professores que podemos ter em cada disciplina. Né? Bom, o ano passado correu aquela minuta da regência compartilhada, né, ela esteve disponível para consulta pública até outubro. Né? Em dezembro foi transformada em portaria normativa. Né? A recomendação, então, dessa portaria qual que é? Primeiro, que se coloque um professor para todas as disciplinas. Tá? Pacheco, já respondo a tua pergunta. Que se coloque um professor em todas as disciplinas. E, onde não for possível, por exemplo, as disciplinas práticas, onde o laboratório não comporta mais do que 20 estudantes, a gente faça a divisão justificando pedagogicamente do porquê, né? Ou por conta da infraestrutura. Tá? Recomendo que vocês leiam a portaria normativa no momento da composição dessa parte dos PPCs. Né? Lá a gente vai ter a comparação, né, do que a gente chama de indicador de esforço de curso com o fator de esforço de curso. O fator de esforço de curso é um valor definido por uma portaria do CETEC e MEC, né, que estabelece até quanto que a gente pode atribuir de aula a mais dentro desse curso. Então, por exemplo, é um indicador, perdão, né, de que mostra curso, por exemplo, o técnico em mecatrônica é um curso que eu tenho necessariamente muito laboratório envolvido, então eu preciso necessariamente ter mais divisões de turmas por conta dessas atividades em laboratório. Então, isso me gera um fator de esforço de curso um pouco maior. Quer dizer que, do ponto de vista da atribuição, esse curso irá demandar necessariamente um pouco mais de professor do que, por exemplo, um curso de mestrado que está nessa mesma, seja qual for o mestrado, tá? Profissional ou acadêmico. Tá? Ele está também citado nessa portaria, que tem o fator de esforço de curso 1. Ou seja, a turma do mestrado não divide nunca. Ela vai entrar turmas menores, né, já entra aqui no Instituto Federal, a gente trabalha com turmas de 20, né, 20, 25, e não se divide nunca.
Agora, para o técnico em mecatrônica, a gente já divide. Como que a gente vai fazer a comparação desse fator de esforço de curso com o indicador de esforço de curso? O indicador de esforço de curso, a gente estabelece ele por uma divisão simples, né, da carga horária efetiva docente, ou seja, se a gente tem numa disciplina de 66 horas semestrais, 2 professores alocados, então isso quer dizer que essa disciplina, em termos de horas para nós, né, ela vai ser o quê? É de 132 horas de alocação docente, né, não de 66. Então a gente vai fazer a somatória, né, da atribuição docente mesmo da disciplina, que vai ser esse valor, né, da carga horária efetiva docente, e dividimos pela carga horária total mínima do curso. Né? A gente vai determinar com isso qual que é digamos assim, o valor percentual que nós temos acima da carga horária mínima em função das divisões de turno. Tá? Quando esse fator, esse indicador de esforço de curso ficar igual ou abaixo, né, do fator de esforço de curso estabelecido pela portaria CETEC-MEC, a gente não precisa justificar muita coisa para a PRE durante o processo de reformulação do curso. Mas, se ficar acima, a gente precisa justificar o que está acontecendo. Por que eu dividi, por exemplo, uma turma de eletrônica onde eu não tinha a possibilidade de fazer essa divisão, já tinha estourado o meu indicador de esforço de curso. Então a gente precisa fazer justificativas do ponto de vista pedagógico ou mesmo, né, de infraestrutura, dizendo, o meu laboratório não comporta mais do que 20 estudantes, então eu sou obrigado, infelizmente, a dividir a minha turma mais vezes do que está estabelecido lá no fator de esforço de curso. Ou, por exemplo, o campus não dispõe de tanto material para o ensino prático quanto seria necessário para trabalhar com uma única turma. Né? E assim sucessivamente. Então, para cada um dos cursos, está listado aqui no slide, né, o fator de esforço de curso, e o indicador de esforço de curso precisará, né, ser determinado no momento que vocês já tiverem à disposição aí a grade do curso. Pacheco, alguma orientação em relação às datas da edição das obras? Sim, Pacheco, obras muito antigas não são bem vistas no processo de avaliação externa, a não ser que sejam clássicos da área. Né? Clássicos a gente tem até digamos assim, uma licença poética para colocá-lo, mas desde que a gente tenha disponível também na biblioteca, porque esses clássicos geralmente são livros de edição já esgotada, que os estudantes não conseguem mais comprar. Então, não tenho uma precisão de com quanto tempo eu posso ou não colocar uma determinada obra na bibliografia. Né? Eu acho que uma boa linha de corte são 5 anos. Né? Mais de 5 anos tem que acender aí a luz vermelha. Bom, curricularização da extensão. Era o ponto que eu estava agora há pouco, né, conversando com o Momete sobre. Né? Vou deixar aqui uma proposta, um exemplo, né, de ação de curricularização da extensão no curso de licenciatura em matemática. Esse exemplo ele partiu de uma demanda lá da Pró-Reitoria de Ensino, que estão tentando costurar acordos, né, para viabilizar um projeto interessante, né, que eu acabei vendo muita aplicação no nosso curso de matemática. Né. Então, eu preciso necessariamente colocar esse projeto? Não, não precisa. Por isso que estou deixando como uma recomendação, como um exemplo aqui. Tá? Então, independentemente de qualquer coisa, precisaremos contemplar dentro dos nossos cursos pelo menos 10% de atividades utilizando essas metodologias extensionistas. Tá? 10% de um curso é uma carga horária muito considerável. Né? Então, se não conseguirmos amarrar o trabalho com os conhecimentos essenciais relativos a esse curso dentro desses 10% da carga horária do curso, nós vamos ter uma perda significativa na formação dos nossos estudantes. Né? Isso daí acho que é bem claro, né? De fácil entendimento. Tá? Então, daí vem, pelo menos para mim, né, uma primeira constatação de que esses projetos, de alguma forma, eles precisam se vincular, serem bem articulados com as disciplinas que acontecem no curso. Tá?
até como uma forma de conseguirmos amarrar um pouco mais a realização desses projetos com os conhecimentos do próprio curso. Então, olha só a proposta, né, qual que foi a demanda da Diretoria de Educação à Distância da PRE. O Paulo Evaristo, o diretor, né, lá da Diretoria de Educação à Distância, ele desenvolve um trabalho já há muito tempo com as pessoas que estão reclusas, né, os detentes, né, do sistema prisional daqui de São Paulo. Né. Ele trabalha, né, tanto com a Fundação Casa quanto as penitenciárias realmente. Tá? Então, qual que era a necessidade deles? Que a gente desenvolvesse cursos para eles, os reclusos, né, fazerem durante o período que estiverem lá, né, por conta da reabilitação, né, ressocialização, enfim. Tá? Então, qual que é como que isso se amarra com a nossa necessidade? Seria possível a gente desenvolver um programa, né, de extensão, programa eu digo, porque já tive uma conversa com o professor Pacheco, né, para entender um pouco melhor do funcionamento dos projetos, né, da área de extensão. Tá? E se for um projeto de extensão, ele acaba tendo uma duração limitada. Se for um programa, ele pode se estender um pouco mais. Como será obrigatório, do ponto de vista dos nossos cursos, ter esse tempo, né, na extensão, então a abordagem mais adequada seria um programa. Tá? Então, o que a gente desenvolveria dentro desse programa? Em um dado semestre do curso, da licenciatura em matemática, né, semestre ou semestres, né, lembrando que a gente tem 10% da carga horária do curso para cumprir, né, dessa forma de extensão, que a gente formasse grupos de alunos, né, sugerir aqui 10 alunos, para que esses alunos trabalhassem cursos no formato MOOC, né, para atender essa demanda da PRE. Por que cursos MOOC? Porque dentro do grupo de alunos a gente pode distribuir as diversas atribuições necessárias, né, para um curso de EAD formal, como por exemplo o conteudista, o tutor, o técnico audiovisual, o organizador de espaço virtual de aprendizagem, etc. Né, para fazer a montagem do curso e o acompanhamento, né, da primeira oferta desse curso. Tá? Com isso, a gente conseguiria também fazer um levantamento de resultados e fechar o programa de extensão. Tá? Seria interessante, obviamente, né, que essa atividade ela fosse vinculada a todas as disciplinas de um dado semestre, né, envolvendo assim todos os professores desse semestre nessa atividade também de extensão. Tá? E essas atividades elas não seriam desenvolvidas necessariamente dentro aqui do Instituto Federal de São Paulo, dentro dos limites formais de uma sala de aula. Obviamente, podem utilizar o nosso estúdio aqui do campus? Sim, podem utilizar o estúdio do nosso campus, mas não precisa necessariamente de um professor acompanhando 100% do processo. Ele pode ser desenvolvido na forma de um TCC, por exemplo, né, onde a gente tem a orientação, né, já estamos mais acostumados, por isso eu cito o exemplo do TCC, né, temos a orientação, o acompanhamento de um professor que fala o que fazer, como fazer, né, mas não necessariamente ele está junto, né, com o estudante fazendo 100% do tempo. Né. E isso se desenvolve com carga horária vinculada às disciplinas. Aqui eu peguei alguns recortes, né, da matriz do curso que nós temos lá no PPC. Essa matriz ela era exclusiva dos cursos de licenciatura sem carga horária à distância. Então, olha só, as disciplinas que são realizadas única e exclusivamente, né, com os conhecimentos essenciais que já estão lá no currículo de referência, dentro de sala de aula, utilizando, né, as metodologias tradicionais de ensino que nós já conhecemos, né, por exemplo, aqui ó, está destacada como exemplo 1, né, exemplo de ensino 1. Na matriz, a gente contabiliza a carga horária total, como carga horária de conhecimento específico, não tem carga horária de práticas como componente curricular, ou nem carga horária de extensão. Totalizando aí no total, né, apenas o que nós tínhamos de carga horária de conhecimento específico.
se tivéssemos, por exemplo, uma disciplina para introduzir o que é extensão no curso no primeiro semestre, e que ela ocorresse em forma de aula, não propriamente como já uma atividade de extensão em si, né? Também deixei um exemplo aqui, ó, ela acontece dentro de sala de aula, dentro do que a gente já tem, já conhece, né? Nas disciplinas tradicionais em sala de aula, então nem contabilizaria, né, como carga horária necessariamente de extensão, né? Ou até poderíamos colocar. Aqui ficou como total de horas, né? Aqui na última coluna. Partindo então para o exemplo, né, do que estava citando agora, olha só. Disciplina com extensão como metodologia de ensino parcial. Então eu poderia ter em um dado semestre do curso, por exemplo, aqui, ó, quinto semestre, né? Todas as disciplinas elas acontecem em sala de aula, mas elas também utilizam a extensão como metodologia de ensino parcial. Então observem aqui, ó, que na carga horária de conhecimentos específicos a gente tem a carga horária que é trabalhada em sala de aula, e aqui na coluna, né, sobre carga horária de extensão, a carga horária que a gente disponibilizaria para o desenvolvimento desse projeto, totalizando aqui o que seria a carga horária realmente da disciplina, né? Mas a disciplina ela também vai prever carga horária de práticas como componente curricular. Não tem problema, seria possível colocar aqui, só mudaria então aqui o total de horas, né, se não for descontado aqui da carga que a gente teria como lecionada no conhecimento específico. Tá? Bom, o Pacheco está complementando aqui que seria necessário também um plantão de dúvidas, pois são necessárias mais de uma ação para configurar um programa. Não, sem dúvida, Pacheco. Esse daqui é uma primeira vertente, né, vai ser uma primeira linha, né, de ação desse programa. Eu deixei ele como exemplo porque penso em expandi-lo, né, para os outros cursos, fazendo algo similar. De repente poderíamos pensar, não sei se atenderíamos aos objetivos, né, da extensão se fizéssemos um curso similar, por exemplo, para atender a recuperação paralela, mas que também ficasse aberto para quem da comunidade quisesse realizar o curso. Entendeu? Como se os estudantes também preparassem material para atender outros que virão fazer o mesmo curso, entendeu? O Momet está perguntando, essas definições de programa e projeto são da SEX, do IFSP? Momet, a gente tem um documento que fala sobre a curricularização da extensão no Instituto, o Pacheco está colocando aí, né, existe uma portaria, pode passar para você posteriormente a referência. O professor Randaia levantou a mão, por favor, professor, pode falar. Obrigado, Diego, e boa tarde a todos. Seguinte, a minha pergunta é com relação ao fato de que os horários destinados para ATPA, né, atual atividades complementares, que vai voltar para atividades complementares, né, o termo, né, ele não é mais obrigatório. No PPC atual, ele é contado na contagem da carga horária total. Eu gostaria de perguntar o seguinte, se esse horário destinado a 200 horas, destinada a ATPA, a gente pode utilizar para transformar em disciplinas puramente extensionista, né? Extensionista. Está entendendo? Então, eu fiz as minhas tentativas de transformar os horários que nós temos para o ATPA, que são 200 horas, não me lembro, mas parece que eu consegui colocar mais ou menos, transformar isso em 5 disciplinas, uma vez que a TPA não é mais obrigatório. Tá? Uma vez que não sendo obrigatório, nós podemos transformar essas 200 horas em mais ou menos umas 5 disciplinas. É possível isso? Como é que é? Obrigado. Imagina, por nada.
Então, se elas não são mais obrigatórias, sim, é possível. Só é preciso ficar bem atento, né, aos critérios, né, do que vem a ser ou não a extensão. E como o Momet está indicando aqui, né, nas falas pelo chat, de fato são conceitos complexos, né, difícil. A gente ainda nós não temos ainda enraizado essa cultura extensionista, né, na nossa atividade como docentes, né. Eu, pelo menos, falo isso por mim, né, que não me sinto muito à vontade, às vezes, falando sobre, porque não estou Eu, na minha zona de conforto. então, Mas. Diego, deixa eu só Oi? complementar. Pois não. Deixa eu só complementar, porque atualmente no PPC da matemática nós temos esse modelo que você está apresentando, sabe? Uma porcentagem é prática, outra porcentagem é conteúdo, tal. E na prática, na verdade, isso é apenas como é que se fala? Isso apenas é o que está no papel, mas na prática não é o que acontece exatamente. Por exemplo, aqui está escrito 66,7 horas como carga horária de conhecimento específico e 13,3 horas para carga horária de extensão. No nosso PPC atual, nós temos divisão entre carga horária para componente específico e carga horária como prática como componente curricular. Porém, isso tem várias disciplinas com essa divisão, sabe? Uma porcentagem para conteúdo específico, outra porcentagem para como prática de componente curricular, e o momento está aí, ele pode confirmar tudo isso que estou falando. Porém, na prática, não é isso que acontece. Eu não sou professor de nenhuma dessas disciplinas. Tá? Eu não posso contar exatamente o que acontece. Mas é isso que me contaram nas reuniões, sabe, do NDE ou da comissão, né, de reformulação do curso. É isso que me contaram, tá? Que isso daí não é exatamente o que acontece. Né? Então, eu tenho uma certa reserva de seguir esses passos aí, de colocar mais uma coluna. Agora você vai definir, você vai reservar uma certa porcentagem da carga total para extensão. Eu não sei se isso vai seguir o mesmo caminho. Tá? Vai seguir o mesmo caminho, só vai estar no papel, mas na prática não vai acontecer nunca. Isso daí. Eu não sei, o Momento está com a mão levantada, ele pode assumir a fala e eu deixo aí, então, Momento, ou você confirma, ou você prossegue a minha fala. Uhum. Não, sim, eu já abro para o Momet fazer a fala dele. Então, professor Randai, o que acontece é o seguinte: agora nós temos que a curricularização da extensão é algo obrigatório, né? Então, com certeza será algo avaliado, né, quando a gente receber as comissões de renovação de reconhecimento de curso, né? Uma vez que nós não estivermos atendendo, né, a um dispositivo legal, isso com certeza nos trará algum problema. E essa a confirmação ela acaba sendo feita de várias formas. Né? Não é simplesmente, eu vou olhar lá o PPC, né? O que está acontecendo lá, e se tiver contemplado, beleza, está atendido. Né? Tem a entrevista também com os alunos. Né? Você está colocando agora aqui que a prática também é obrigatória, então, ela também é obrigatória. Se a gente passasse por um processo de avaliação in loco, né, ou seja, né, quando os nossos alunos não fazem lá o ENAD por alguma razão, vem uma comissão do MEC avaliar o curso, acontece sempre a entrevista com os estudantes, onde são questionados, né, são buscadas evidências de que a gente está atendendo, né, o que está disposto no nosso PPC. E provavelmente, se for nessas condições, como o senhor colocou aqui, nós receberíamos uma avaliação bem fraca, né, nesse quesito. Professor Momet, por favor, a palavra é sua. Olá, Diego. O Randaia comentou aí sobre a parte de prática que tem nas disciplinas. Eu acho que isso não pode ser generalizado, né? Tem disciplinas em que a prática
O componente ocorre muito bem articulado com a do conhecimento específico. Então, não dá para generalizar. Mas, enfim, o que me preocupa, Diego, com essa delimitação da parte que não é tão simples assim, por isso que eu perguntei o que é uma metodologia extensionista, quando você divide uma parte da disciplina como conhecimento específico, outra parte como metodologia extensionista, sei lá que nome se dá isso, né? E como você delimita isso, né? Como que você, tanto no papel quanto na prática. Na prática me preocupa mais ainda, porque quando você colocou o exemplo, você falou assim, vamos pegar um grupo de 10 alunos, né, para fazer o projeto. Eu achei esse projeto aí muito interessante. Mas aí, como você garante, e aí o Pacheco complementou aqui, que precisa ter participação majoritária da comunidade externa. Como que você garante que todos os alunos, uma turma de 40 alunos, vão conseguir trabalhar e você vai garantir essa comunidade externa o tempo todo para todos os alunos? É algo assim que a gente está pensando na hora de reformular o curso agora, e eu não sei como que isso, sabe assim, acho que é novo para todo mundo, não é tão simples de delimitar, óbvio que a gente não quer, a gente tem até uma ressalva de colocar como disciplina, a gente tem até preferência por projetos, né, ou programa, não sei como chama na extensão, por conta de fazer algo com qualidade, porque ficar colocando essa repartição só para constar no papel não é o que a gente pretende, entendeu? Então são essas as nossas preocupações. Acho que é mais no sentido do debate ainda, de entender o que é de fato e como viabilizar na prática. Eu acho que o Pacheco vai ter que aparecer lá no curso para conversar com a gente das ações práticas aí, né? Como viabilizar esses programas e projetos. Sim, sim, Momete. Como eu disse, infelizmente ainda as atividades extensionistas, elas não estão, né, tratadas de forma natural, não são tratadas de forma natural por nós, né? A gente ainda tem muita insegurança sobre, né? Essa proposta que eu fiz aqui foi uma forma que enxerguei, por exemplo, de a gente dividir as atribuições, né, entre todos os professores de um semestre do curso, né, em uma ação que a gente conseguisse, de certa forma, controlar tanto o envolvimento da comunidade externa, né, como da interna. Por isso que eu sugeria a divisão em 4 grupos, né, de 10 alunos, para a carga ficar bem separada e, se possível, o acompanhamento pelos professores do semestre, né? Obviamente que a participação num projeto de extensão seria algo, né, que precisará ser lançado, né, na PIT-RIT, seria uma atividade nova, né, que a gente ainda não desenvolve com frequência, pelo menos não todos, né, do campus. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu coloquei aqui foi uma proposta, Momete, não é algo que vamos fazer desse jeito, vamos seguir nessa linha, porque vai dar certo. Não, Tá? Diego, eu só rapidinho. Eu achei muito interessante a proposta, né? Eu acho que é muito interessante. De repente você tem um semestre para preparar todo esse material, mas aí o que eu estou colocando? Como que descreve essas coisas, né? Porque assim, você está, na verdade, usando uma metodologia de ensino para preparar um curso que vai ser aplicado para a comunidade externa, no caso, os detentos, aí não sei como que é o negócio. Mas assim, o que é metodologia extensionista? Então, assim, você usa o que você tem no curso com fins para a comunidade. É isso, né? De forma que você consiga trabalhar conhecimentos do curso com a interação, né, da comunidade interna e externa do campus. Tá? Então, em uma atividade que envolva, né, então, de novo, né, os nossos estudantes e a comunidade externa, a gente trabalha também conhecimentos do curso. Tá? Então, por enquanto, é o meu conceito sobre o que é uma atividade extensionista. Eu acredito que o professor Pacheco até possa me complementar com mais propriedade. Um outro ponto que eu quero destacar, que eu acho importante, Momete, é que a gente não precisa colocar no PPC agora, falar, olha, o projeto que eu vou fazer é esse daqui. Né? Mas a gente pode deixar previsto, por exemplo, como está aqui,
falou, olha, a partir do 5º semestre nós vamos desenvolver um programa de extensão que será proposto no campus Guarulhos, e envolverá os professores da seguinte forma, mas sem detalhar especificamente o projeto, mesmo porque se de repente a gente tem uma ideia melhor, um projeto mais adequado, a gente não vai reformular o PPC por conta disso. Então não cabe, vejo eu, né, dentro do PPC, a descrição do que a gente vai fazer, mas apenas como que a gente vai considerar no âmbito do curso. Bom, deixa eu abrir aqui a fila. A professora Elizabeth levantou a mão. Por favor, professora, a palavra é sua. Elizabeth? Oi, estava abrindo o microfone aqui, estava fechado. Vocês estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Então tá bom. Eu concordo, né, com tudo que vocês colocaram, Diego. Eu só queria contribuir, né, com essa nossa discussão, porque realmente né, a prática, né, extensionista dentro, né, do currículo, acho que é uma grande incógnita para todos nós, né, algo absolutamente novo. Não sei se vocês participaram ano passado, né, do congresso sobre, né, prática extensionista, que foi organizado pelo CONIF. Eu participei, né, porque eu estava como presidente do presidente do NDE de Letras, né, a gente estava formulando o PPC, enfim, então eu queria conhecer isso um pouco melhor, né? Então tem alguns pontos, né, que acho que são pontos-chave que a gente tem que pensar, né? Acho que você está na direção certa, Diego, de sugerir, né, que não haja descrição de um projeto, né, específico detalhado nos PPCs do curso, né, pela formação que a gente recebeu, né, nesse congresso, realmente não é esse o caminho. O caminho é ter uma proposta, né, de extensão para o curso. Tá? Então, sei lá, no curso de licenciatura de matemática, por exemplo, né, a gente abre uma linha de extensão para, por exemplo, matemática aplicada. Tá? Dentro desta área, né, os projetos de extensão, pelo que foi transmitido para a gente, né, nessa formação, ela tem que partir da necessidade local em que o campus está inserido, e esse projeto ele é formulado pelos estudantes. Tá? Então, acho que essa perspectiva é muito interessante, né? Do projeto a partir de uma necessidade local, do campus em que, né, do local em que o campus está inserido, e o projeto necessariamente ele tem que partir do aluno, né? Desse grupo de alunos, enfim. Acho que é o que a gente vai aprender a trabalhar, enfim, né? Acho que a gente tem muito que discutir ainda. Enfim, acho que a gente está começando essa discussão aqui, isso deve se estender a partir do momento que a gente, né, estiver reformulando os projetos, mas as coisas precisam estar bem casadas, quer dizer, o curso tem que ter uma proposta de extensão, né, para que os projetos se encaixem dentro desse projeto, atrelados aí ao objetivo do curso e ao perfil, né, do egresso. Né? Então, as coisas estão muito bem concatenadas, né, Diego? Não tem muito como fazer de conta que a gente está fazendo algo, né? Não tem como, porque tudo isso está muito amarrado, né? E depois a gente tem que ter relatórios desses projetos, enfim, né? Que indicam que eles efetivamente foram realizados, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, Elizabeth. O Pacheco é o próximo na fila, acho que ele pode até complementar um pouquinho com relação a isso, sim, Elizabeth. O projeto ele tem que ter começo, meio e fim, e a gente tem que apresentar resultados. Né? Então, mesmo ocorrendo, né, dentro do que a gente chama de um programa, que é digamos assim, um projeto mais duradouro, a gente precisa ir dando devolutivas lá. Obrigado pela contribuição. Pacheco, por favor. Legal, boa tarde. Eu só vou contribuir na medida em que a discussão que está sendo feita em relação primeiro ao conceito de extensão, que eu acho que é importante. O que o Diego está tentando fazer, aliás, tentando apresentar, e acho que ele conseguiu, é o fato de que esse processo, ele obrigatoriamente, ele tem que levar aquilo que a gente está construindo aí dentro para a comunidade externa.
Tá? Então, de alguma maneira, dentro, claro, dos limites de cada curso. Então, a ideia de pensar o curso todo para um programa de extensão é boa. Ela não é a única, tá, gente? Algumas experiências, por exemplo, que já ocorreram em outras instituições, né, tem tentativas diversas aí, varia bastante em relação a isso, mas, né, eu acho que do ponto de vista de a gente trabalhar agora isso na proposta de construir esse currículo, esses programas, esses projetos de curso, acho que a gente tem que deixar mais ou menos aberto como está. Lógico que aqui já existe uma opção, né? Essa proposta que o Diego está fazendo, que é um exemplo, ele deixou bem claro isso, não precisa ser obrigatoriamente assim, mas o que ele deixou bem claro é que isso aqui ainda era um exemplo para tentar, na busca de didaticamente, né, subsidiar um pouco aí os grupos que vão trabalhar nisso, mas que não necessariamente não precisa ser da forma como ele está propondo. Muito embora eu ache que esta forma, este formato, né, ele não precisa ser só dessa forma, você pode ter um formato híbrido, onde você cria disciplinas mesmo com esse objetivo. Esse formato que ele está propondo me parece que até uma ideia interessante, você pode também trabalhar desta forma. Então, mas o que eu acho importante é a gente fechar primeiro, que isso aqui tem que ficar mais ou menos aberto no curso, mas, né, vai haver essa necessidade dessa opção, né, de você incluir dentro das disciplinas, das componentes curriculares existentes. Então, acho que isso é interessante para determinados cursos, talvez não sejam para todos. Mas, né, por exemplo, uma licenciatura, onde você tem já essa proposta de você formar professores, me parece interessante, por exemplo, até a proposta que ele trouxe, já que você acaba atendendo aí aos alguns requisitos importantes de uma proposta de extensão, de uma ação de extensão, né? Então, que é a de você já ter uma comunidade que demanda isso, de você envolver estudantes num processo de ensino e aprendizagem para essa comunidade. Então, de certa forma, você tá atendendo, né, alguns requisitos importantes. É claro que vai ter controle, vai ter vão ter esse projeto, por exemplo, esse programa, na realidade, né, porque ele vai ser composto por mais do que um projeto, ele vai ter um coordenador, tá? Separado, inclusive. E esse coordenador, que é do curso, tá? Não precisa necessariamente ser, mas preferencialmente que seja do curso, ele vai acompanhar, inclusive, se estão cumprindo, né? Por exemplo, a instrução normativa que estava em audiência pública até a semana passada, né? E que agora vai ser compilada para sair essa instrução normativa, ela vai detalhar, então, critérios, inclusive, né? Quem é quem, qual é o papel de cada um na hora de cuidar disso aí. Então, ela vai melhorar um pouco o nosso entendimento a respeito. Por isso que eu também, de vez em quando, até já recebi convites para conversar com vocês, mas o que eu queria era que, saindo a instrução normativa e formalizando essa instrução normativa que deve sair nos próximos dias, ela, de certa maneira, já vai dar para nós alguns caminhos que vão facilitar o entendimento. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Desculpa, Pacheco, era o meu. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, assim, não estou dizendo que vai trazer todas as respostas, mas vai facilitar um pouco para entender o papel de cada um nessa nova fase, nossa etapa de construção aí desses projetos de curso. Então, assim, não é a resposta completa para vocês. Acho que não existe uma forma única de fazer isso aí, mas eu acho que a gente, de certa maneira, né, uma proposta como essa que o Diego fez para o curso de licenciatura pode ser uma boa saída, né? Mas ela necessariamente não precisa ser essa. É um exemplo que ele procurou dar para nós. Sim, precisa estar atrelado a um projeto. Essa pergunta do Momete aqui que eu vi no chat, quando a extensão for parte de uma disciplina, também, sim, precisa estar atrelado a um programa. A resposta é positiva. E esse programa, inclusive, vai ter um coordenador que não precisa ser necessariamente o professor daquela disciplina, na realidade. Pode ser, mas não precisa necessariamente ser. Tá? Pode ser um projeto de alguém, de um professor que propõe um projeto longo, um programa com vários desdobramentos que podem começar no primeiro ano e vão, ao longo do curso, ele vai ocorrendo, né? Pode começar, por exemplo, com a proposta de uma disciplina de extensão, talvez no primeiro, segundo semestre, e depois ele vai se desenvolver. Estou dando aqui alguns exemplos hipotéticos a respeito do que poderia ser, tá? Mas a pergunta é essa. A resposta, pelo menos até onde eu sei, do grupo que eu participei, que fez a diretriz e a IN,
né, que deve sair, essa foi, pelo menos as discussões lá, nas discussões a gente tinha chegado a essa conclusão de, inclusive, ter papéis diferentes, tá? Não ficar só a cargo do professor da disciplina, né, a avaliação, inclusive, dos resultados dessa ação, dessa participação, inclusive, dos alunos, tá? Claro que a frequência é quem vai cumprir, mas os resultados também devem ser aferidos. E a gente até fez a discussão para que o SWAP, né, e havia uma pessoa, né, responsável por fazer o link com o SWAP, para que isso seja também depois inserido dentro do SWAP, para que o SWAP também já faça esse trabalho que a gente está imaginando de extensão, tá? Faça esses registros, né? Para que a gente tenha registro sobre isso. Não seja simplesmente uma coisa que vai ser feita solta, assim. Tá? Não sei se eu elucidei alguma coisa, mas essa tentativa eu acho que a gente vai acabar fazendo aí agora que formos trabalhar aí na elaboração dos projetos. Pacheco, muito obrigado aí pela contribuição. Sim, acho que foi até importante você destacar que existe já um outro modelo. Eu usei uma das propostas que está, né, na portaria, que é a disciplina com extensão como metodologia de ensino parcial. Existe a possibilidade de não trabalharmos dessa forma e abrir uma disciplina específica de extensão, né, que seja exclusivamente para ser tratada, né, como extensão. Nós temos 2 cursos já no Instituto Federal, pelo menos que me vem na cabeça, assim, de bate-pronto, que já contemplam a curricularização da extensão. É a Engenharia de Controle e Automação de Suzano e a Engenharia de Produção de Boituva, né? Cada uma foi por um caminho, mas de uma coisa a gente não consegue fugir, que é de prever qual é o caminho que nós vamos seguir agora no PPC. Tá? Então, seja como uma disciplina, ou disciplina não, perdão, né, como um componente curricular exclusivo de extensão, ou parte, né, uma disciplina de extensão como metodologia de ensino parcial, a gente precisa deixar essa previsão dentro do documento, do PPC. Né. Agora o professor Cat levantou a mão. Por favor, professor, a palavra é sua. Cat baixou a mão, já foi contemplado. Seguindo. Oi. Desculpa, vamos lá. Eu tenho uma inquietação com relação à extensão do Instituto, desde que eu entrei, e eu acho que nada mudou de lá para cá. Pelo menos eu não vi mudanças de lá para cá. E muito disso eu atribuo ao fato de que no Instituto não há um treinamento voltado para os servidores, os docentes, mas de um modo geral os servidores, né, para o desenvolvimento da extensão dentro do Instituto. E a minha visão é que ela sempre foi colocada em terceiro plano. E aí a gente fica fazendo o que eu costumo chamar de extensão interna. Né? Eu vi por muito tempo extensão se resumir a FIC. E uma vez, eu estava lá no campus de Hortolândia ainda, foi uma pessoa da Pró-Reitoria de Extensão, eu não sei se era o próprio Pró-Reitor ou um outro servidor, mas ele usou uma frase, assim, ele foi taxativo na hora, assim, olha, FIC em extensão é erro. Eu espero que um dia deixe de estar na extensão. Frase dessa pessoa que eu vou até um dia tentar resgatar quem foi. Eu bati palma antes de terminar, porque é isso mesmo. Assim, eu já fiz extensão entre várias aspas, aqui no Instituto, e a extensão que eu fiz foi FIC, que para mim é ensino. Né? Mas a gente está atendendo uma comunidade externa. Ora, qual é o conceito de comunidade externa? O nosso aluno é externo porque ele não é servidor? Ou ele é interno já que ele é aluno? Então, o aluno do FIC já não é aluno? Independente de se esse FIC é um curso que nós chamamos de regular ou não. Então, o FIC pode estar dentro de um projeto de extensão, evidentemente, mas o FIC ser por si só, né, extensão,
eu continuo a achar que isso é um erro absurdo, isso não é extensão, é só uma questão de talvez facilitar a gestão da coisa, né? Colocá-lo dentro da extensão. O que a gente fica fazendo é isso que eu repito, para mim é uma extensão interna. Eu vou trazer 2 exemplos aqui bem rapidinho. Um é do Instituto Federal do Paraná. Se eu não me engano, era o campus do Paranavaí, mas eu não tenho certeza, porque depois eu posso resgatar isso aí no laptop. O pessoal de lá tinha 2 cursos, um curso da área de alimentos e um outro curso da área agrícola, que eu não me lembro agora qual é. E aí eles buscaram uma parceria, na verdade uma oferta, né, de consultoria, etc., com cooperativas da região, cooperativas da área rural, né? E aí eles começaram com um treinamento, começaram com um treinamento sobre equipamento, com coisas ligadas à tecnologia, começou com FIC mesmo. Mas eles foram implementando projetos ali dentro daquelas cooperativas, questões de administração, enfim, uma série de coisas. E hoje essas cooperativas, elas são de fato tentáculos daquele campus, né, na área rural. Eles têm uma série de ações lá dentro e eles conseguem agora sim colocar isso dentro do currículo dos cursos regulares, porque eles têm campo para atender. Então, se eles ofertam 80 vagas, né, por ano, no curso X, por exemplo, técnico de alimentos, do curso regular deles, lá no curso integrado, por exemplo, eles têm como colocar 80 alunos dentro desse projeto de extensão, que existe hoje, que é muito amplo. Né? Começou como um projeto de extensão muito bem feito, né? e evoluiu para hoje eles conseguirem fazer isso. Né? E os professores foram treinados a fazer extensão. Eles tiveram preparação para trabalhar em projeto de extensão. Por quê? Porque ensino e a pesquisa, a gente meio que entra no Instituto Federal sabendo. Não é porque ensino, porque você teve uma formação pedagógica, ou fez um curso de formação pedagógica, e a própria prática docente vai te fazendo, né, aprender a docência, enfim. E a pesquisa, a grande parte aqui vem da pesquisa, né? Fez mestrado, fez doutorado, etc. Então, ainda que a nossa pesquisa não seja exatamente aquela, né, das universidades, mas algumas sim. Mas a gente, meio que a pesquisa e o ensino, a gente entra, né, rodando já. E extensão, a maioria não. E me parece, a sensação que eu tenho é que a extensão, eu tenho essa visão que o professor Randaia trouxe aí, que é muita coisa que a inglês vê, não que deveria ser, não que de fato a gestão queira que seja, não é isso, mas me parece que vai ficando assim, a gente chama urubu de melouro, vou chamar esse FIC que é ensino de extensão, porque aí a gente atende os indicadores lá que tem que ter de extensão e tal, e aí eu tenho muito medo que a gente repita esse erro agora, que a gente, na prática, acaba não fazendo a extensão que deveria dentro desses cursos. Né? Aí eu acho que seria melhor lutar para que não coloque a curricularização da extensão. Né? Se a gente não for fazer direito ela, então vamos lutar para tirar. Porque eu acho que tem que ser um negócio muito mais pensado, muito mais amplo, né? Tem que ter preparo do corpo docente, preparo dos servidores, tal, para que a gente, de fato, faça a extensão, caminhar como extensão, como deveria ser. Né? Vou pegar um outro exemplo aqui rapidinho, o Instituto Federal de Santa Catarina. Eles pegaram uma comunidade de pescadores e uma comunidade de pessoal que já estava iniciando o que eles chamam de fazendas de mexilhão, né? Eles produzem toneladas de mexilhão por ano, já é grande a produção. E aí eles começaram a fazer projetos de pesquisa. Ali começou como projeto de pesquisa, né, para melhorar essa produção de mexilhão. Hoje eles têm um projeto de extensão grande e, de novo, com capacidade de colocar lá dentro 80, 100 alunos para trabalhar dentro desse projeto de extensão, que envolve, esse sim está integrado ensino, pesquisa e extensão. Então eles fazem FIC, eles
os resultados desse projeto lá, com a produção do mexilhão, está dentro dos cursos, está na grade de disciplinas, coisas que estão sendo feitas lá, estão sendo estudadas nas disciplinas dos cursos regulares, e aí eles têm pesquisa, ensino, extensão, realmente eles chamam de programa. Agora sim, esse é um programa do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, a gente não precisa reinventar a roda. Né? A gente não precisa ficar chutando de novo, tentando ver se a gente, uma hora certa, sozinho, como é que faz extensão. Né? Tem que olhar para esse pessoal que já faz, que sabe fazer, está fazendo, e a gente buscar treinamento, buscar entender de fato como é que é essa extensão, para a gente trazer isso para cá, ainda que tenha que ser em doses homeopáticas, né? Porque essa coisa de vamos colocar agora em todos os cursos, a gente está sendo obrigado só cair dentro. Vamos fazer FIT. Mas de novo, para inglês ver, e ainda que a gente coloque todos os alunos nesses FITzinhos, que a gente vai chamar de extensão, no fim das contas, para mim, soará muito como uma explicação unidade, alguma coisa que vai mesmo para inglês ver. Né? Acho que é hora de parar, de a gente conversar com a administração, chamar a reitoria, etc., e falar, olha, não sentimos, porque não é possível que seja só eu que sinta isso. Não sentimos que a extensão aqui roda tão bem quanto em alguns lugares que já estão fazendo extensão há mais tempo e tal, e que a gente vê que sabe fazer. Olha, a gente não sabe fazer, socorro. Tem como a gente ter treinamento, tem como a gente fazer uma integração com esses outros institutos, tem como a gente ver como é que a roda é lá, porque a nossa está quadrada. A gente vai botar esse curso aqui dentro com a roda quadrada? Vai rodar esse negócio? Né? A sensação que eu tenho. Eu gostaria que a gente, de fato, conseguisse ter esse socorro. Que a gente tivesse treinamento para fazer extensão, que a gente colocasse um projeto piloto, sabe, fosse fazer dentro, porque foi assim que nesses lugares nasceu. Os dois exemplos que eu trouxe agora, Instituto Federal do Paraná, Instituto Federal de Santa Catarina, não nasceu assim, vamos criar um programão de extensão aqui, ó. Instalaram os dedos e fizeram. Um nasceu como um projeto de extensão, o outro nasceu como um projeto de pesquisa. Eles foram se integrando à comunidade externa, eles têm muita clareza do que é a comunidade externa, do que é a comunidade interna, para eficiência que eu tenho, né? E aí agora a coisa é um programa. Agora eles têm condições de colocar 80 a 100 alunos num programa desse para trabalhar essa extensão e usar essa extensão dentro do currículo dos cursos regulares. Duvido que a gente faça isso sem recorrer a esse socorro, sem ter esse preparo, esse treinamento. Entendeu? A nossa roda está quadrada e eu sei que a gente vai colocar a roda quadrada para poder empurrar a carroça. Né? É isso que eu queria trazer aqui para a gente refletir. Obrigado. Bom, Cat, eu agradeço aí pela contribuição. Professor Wilson, eu acredito que depois a fala do professor Pacheco deve ser direcionada, né, para responder algum dos apontamentos do professor Cat. Tudo bem se trocarmos a ordem aqui da... Sem problema. Tá ok. E antes de abrir para o professor Pacheco, então, Cat, assim, eu concordo em partes com o que você falou, mas me chama a atenção um dos pontos, né, dos exemplos que você citou, que eles começaram justamente com um FIC para chegar depois no que veio a ser um programa de extensão. A proposta aqui é justamente essa, começarmos pequeno, né, para desenvolver a cultura extensionista dentro do campus e que de forma natural a comunidade externa, a comunidade interna absorvam essa metodologia de trabalho. Né? Não, de fato, nada nasce do nada, né? A gente não começa um projeto grande antes de pensar no pequeno, né? É um degrau por vez. Né? Existem bons exemplos, sim, no Instituto Federal de Santa Catarina, eles já já caminham nessa linha há muito tempo. Também tem bons exemplos na Universidade Federal Fluminense, se não me falha a memória, ou Universidade Federal do Rio de Janeiro, não estou recordado muito bem agora qual delas, mas elas já têm sim implementado também a extensão nos cursos, mas também com alguns conceitos próprios que para mim deturpam um pouquinho do que é extensão. A definição do que é comunidade interna ou comunidade externa, para mim, ela está bem clara, comunidade interna de quem está dentro do campus, então os estudantes, os servidores, os terceirizados, todos eles fazem parte da comunidade interna do campus.
tá? Externo a quem não está aqui. Para garantir que seja um projeto de extensão, a gente tem que ter interação entre todos, né? Quem está aqui dentro e quem está aqui fora. Não é somente, de fato, dar um curso, né? A gente também precisa ouvir do que se precisa, como que tem que ser feito esse curso, né? Agora, sobre informações sobre o que é extensão. A professora Elizabeth, na fala dela agora, há pouco, acabou de citar um fórum que ocorreu sobre o assunto, foi amplamente divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão. Então, as coisas acontecem, né, também. Só que a gente tem uma série de excepcionalidades acontecendo junto com isso, né? Por isso que eu acredito que, para atender o que está disposto pelo MEC, né, não é pela reitoria, não é, de novo, pela gestão daqui do campus, a gente tem que simplesmente cumprir, né? Não cabe agora essa discussão do tipo, não vou colocar curricularização de extensão dos meus cursos e ponto, né? O que a gente vai conseguir, indo nessa direção, é a suspensão das ofertas das vagas, né, dos nossos cursos. Então, temos aqui um impasse do tipo, cumpra-se, temos que fazer e ponto. Minha recomendação é essa só, que a gente comece por algo pequeno, vá gradativamente, até que se chegue a algo maior e que funcione em regime. Então, professor Pacheco, vou mudar a ordem da fila aqui. Obrigado, professor Wilson. Pode ir. Bom. Então, na verdade, em alguns aspectos, né, a fala do Cat tem, eu acho que até tem ressonância em relação a como a extensão foi encarada no Instituto. A gente não pode esquecer que, né, a gente é uma instituição nova, relativamente nova, onde, de fato, esse tripé ensino, pesquisa e extensão, a gente tem... na verdade, antes não havia isso mesmo, anteriormente, não era uma coisa que nos preocupavam com isso, mas hoje a gente sabe que, de fato, né, a extensão, ela ficou... Inclusive, o fato de extensão e cuidar de estágio é um negócio que deve mudar, inclusive, mas na maior parte dos campos, a maior parte, aliás, hoje do trabalho que a gente faz na extensão, ele está muito mais focado, assim, todo o esforço que é feito, boa parte do esforço, eu diria para vocês, é feito em relação aos estágios. Vocês sabem que a interação que a gente tem muito maior aí com os próprios coordenadores de curso, etc., estão muito mais ligadas ao estágio do que propriamente à extensão. Então, a extensão, de fato, né, nesse sentido... e a gente sabe que existe, inclusive, uma diferença. Se você for lá no campus São Paulo, você vai ver que você tem uma coordenadoria de estágio e uma coordenadoria de extensão. Não estou querendo justificar, mas o fato é que a importância que isso tinha para a gestão não era uma importância para a gestão em geral do próprio Instituto. Por várias razões, não vou nem fazer juízo aqui de valor em relação a isso, mas é um fato, não nego isso, né? Portanto, entendo até... A fala do professor Pacheco está cortando um pouco para mim. Tem que ser feito. Eu acho que isso é um outro fato com o qual a gente tem que lidar. Então, não está hoje em debate esse tipo de coisa. Podemos fazer. Não podemos, temos que fazer. Pelo menos é uma determinação, como o Diego acabou de falar. Agora, eu também acho que, assim, o fato de dizer que simplesmente a gente não faz ou que curso fique, ou o que é a definição de comunidade, eu percebi até pela fala do Cat que ele conseguiu identificar muito bem nos outros campos, nas outras instituições que ele mencionou aí, de que lá se identificou muito bem o que é comunidade. Mas num centro urbano como Guarulhos, as coisas também não são tão fáceis de você fazer a identificação. Estamos atendendo a comunidade do nosso entorno. Eu convido, inclusive, ele a verificar os projetos de extensão que foram aprovados e que foram desenvolvidos aí ao longo desses últimos anos, porque para que ele, inclusive, conheça um pouco mais, para saber o que foi feito por bons extensionistas que a gente tem aí no campus. Então, em respeito a esses colegas que hoje fazem extensão, né, eu vou defender aqui, né, não que não precise ter esforço e que não precise ser feito, mas que hoje a gente faz trabalhos. Então, eu acho que absolutamente... eu acho que a gente tem que considerar assim, olha, o esforço da gestão não era nesse foco, veio uma ordem de cima para que fosse feita, a gente vai fazer agora, tem que fazer, não tem como sair fora,
Mas o que eu estou dizendo é que, assim, precisa avaliar também o que significa isso. Quanto mais pessoas estiverem lá pensando junto ou se esforçando para fazer, eu acho que melhor aí. Quem sabe a gente até amplia. O que aconteceu agora é o seguinte, como não acontecia espontaneamente, o que está acontecendo agora é que a gente agora vai ter que fazer, entendeu? Ou bem ou mal, vai dar uns tropeços, eu acredito, mas a gente vai acabar fazendo. E não vai ser para inglês ver, eu acredito também. Não acredito que a gente vai fazer para inglês ver. Isso, infelizmente, sim. Agora, fato quiserem treinamento, eu acho que a gente pode contribuir com isso, começar com a comissão de formação aí continuada que a gente tem no campus, chamar para conversar, participar disso também, que eu acho importante, e demandar. A gente fez pesquisas, por exemplo, quando eu estava na comissão de formação de educação continuada aí no campo, né, na nossa comissão de formação, em nenhum momento apareceu a demanda para o curso de extensão. Apareceu agora. Por quê? Porque agora a água bateu, né? É por isso. Todo mundo aí agora quer. É a mesma coisa. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Não, eu entendo. Eu acho que o IFSP também. Você pode ficar tranquilo. Para você ter uma ideia, tem coordenadoria de extensão no Instituto, em outras cidades, em outros campos aí no interior, que você não tem nem a coordenadoria de fato. É um professor que assume essa bronca de coordenar sozinho, entendeu? Ele que toca isso aí, vai tocando para vários campos. Eu não sei se você teve alguns desses, mas o que eu acho é que é isso mesmo. Vai haver agora no serviço público, né? E, inclusive, está havendo até a transição. Daqui a algum tempo, os estágios vão deixar de ser atribuição da extensão. Né? Isso está ocorrendo já, vai haver um momento de transição aqui, e aí a gente vai poder trabalhar a extensão full time, né? E vamos certamente contribuir também para que isso dê certo. Mas eu entendo o teu ponto de vista. Mas é bom que você saiba também que tem limites em relação a isso e que a gente está trabalhando aí no mesmo sentido. Desculpe se eu não prolonguei um pouco, mas é isso. Queria só deixar claro esse ponto. Professor Wilson, finalmente a fala é sua. Perfeito. Eu queria fazer duas colocações que são importantes. Uma respondendo parcialmente às ansiedades do Cat, que tem razão, e pedir ao professor Pacheco, muito competente, que nos ajude em algumas coisas. Mas antes eu vou ler duas definições de extensão. A extensão universitária é o processo educativo, olha a palavra, processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre instituição de ensino e sociedade. Então, nós vamos discutir, o professor Pacheco colocou muito bem, o que é sociedade. Outra definição, a extensão universitária é a ação da universidade junto à comunidade que possibilita o compartilhamento com o público externo, e o professor Diego foi brilhante ao falar o que é público externo, do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvida na instituição. A ideia que o professor Diego colocou, eu acho brilhante. E por quê? Dando uma pensada no que ele falou, até vou pedir para que ele fale se eu entendi corretamente, tem uma disciplina minha, Ciência dos Materiais, onde os alunos fazem um seminário de assuntos que poderiam ser utilizados no ensino à distância com uma capacitação, uma requalificação de algumas pessoas, como os detentes. Então, aí eu poderia fazer uma ação discutindo com os alunos, discutindo com o professor Pacheco, que é o coordenador de extensão, discutindo com o professor Diego, a formalidade de se deixar esses trabalhos poucos uniformes para que eles possam ser usados como... Se eu estiver errado, depois o professor Diego fala se eu entendi bem. Agora, ao professor Pacheco, eu tenho um pedido. Eu entendo como sociedade e afeto... Tá fechado.
tem um papel muito Aquela importante. comissão da Eu acho que o professor mecatrônica Pacheco já precisa, pode e revogar eu já? sei que ele faz isso Ela muito vai bem, até o dia 26. periodicamente passar para nós, que é isso que eu Ela acho que o faz hoje Cat 4 anos. sentiu falta, uma lista de quem a SEX falou. Não, E não quem é revoga, porque Sociedade de ela Guarulhos. continua em Na validade minha enquanto o visão, curso não a integralizar. Então, até Ciesp o de final do ano. Guarulhos. Cria só a Não é portaria porque são de empresas, ela não é reformulação de comunidade, curso. ela é comunidade externa. Então, a Obrigado. Ciesp de Guarulhos tem de estar em contato com a nossa SEX. A prefeitura, que tem algumas secretarias, e não importa quem seja o prefeito, é pessoa jurídica, não pessoa física. Nós temos de estar junto com essas entidades. Algumas secretarias, principalmente a desenvolvimento social, seja municipal, seja estadual, precisam estar aqui. ONGs precisam estar aqui também.